Então, gente, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos para mais uma aulinha aí de Ciências da Natureza. E aí, essa aula é muito importante, porque terá questões na prova sobre esse assunto, e também porque o assunto é um dos assuntos mais cobrados aí na prova de Física do Enem. Então, eu acredito que seja importante que vocês façam as anotações aí relativas a esse conteúdo. E aí, qualquer dúvida que vocês forem gerando ao decorrer da aula, vocês podem ir perguntando, certo? Então, hoje a gente vai estudar sobre termodinâmica. E aí, existe um conteúdo dentro da química chamado de termoquímica. E aí, vocês já tiveram a oportunidade de estudar alguma coisa sobre, que é essa questão de transformações gasosas. Então, assim, eu vou dar um pulo nessa parte, porque vocês já tiveram. Tem que só dar uma lembrada aí de novo, para poder a gente falar sobre termodinâmica, que é um assunto mais relativo à parte da física. E aí a gente vai dando umas revisadas naquelas partes que vocês não compreenderam muito bem, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é termodinâmica, tá? Então, termodinâmica, ela é uma parte da física, e essa parte da física vai ficar responsável por estudar diversos fenômenos e sistemas físicos complexos em que pode ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Então, a termodinâmica aborda, entre as suas características, três principais: trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. A termodinâmica em si, ela é regida por quatro pilares, também chamados de leis. São elas entropia, temperatura, calor e volume, tá? E aí, através dessas quatro bases, desses quatro pilares, a gente pode descrever uma diversidade de sistemas através de variáveis, sendo essas variáveis ou pressão, ou volume, ou temperatura, ou calor, ou entropia, tá? Então, a gente tem aí três características, quatro bases, e a gente pode descrever esses sistemas através dessas cinco outras características, tá? E aí, dentro da termodinâmica, existem algumas classificações, tá? Mais intrínsecas da termodinâmica. A primeira classificação é sobre sistemas termodinâmicos, tá? Então, como é que funciona um sistema termodinâmico? A gente tem, ao todo, o que nós chamamos de universo, que é essa parte aqui branca, tá? Fora aqui do círculo, chamado de universo. E aí, dentro desse universo, eu tenho um outro conjunto chamado de vizinhança, e dentro da vizinhança eu tenho um outro conjunto chamado de sistema. E aí, esse sistema, ele tem uma fronteira, que é essa parte aí em negrito, do círculo do sistema, e essa fronteira entra em contato diretamente com a vizinhança. Mateus, o que são essas letras? A letra Q representa a quantidade de calor. A letra W representa o nosso trabalho, tá? Só anotar essas informações aqui para vocês. Então, esse Q representa a quantidade de calor e esse W representa o trabalho, que é o mesmo tipo de trabalho que é aplicado lá na área da mecânica, só que um trabalho restrito à termodinâmica, tá? E aí, esses sistemas termodinâmicos são regiões distinguíveis de suas vizinhanças devido a alguma característica, tá? Existe a definição de sistemas abertos ou sistemas fechados, e aí, obviamente, se o sistema ele é fechado, não existe trocas de calor e nem existe a possibilidade de exercer ou receber trabalho na sua vizinhança. Como é que a gente compreende isso melhor? A gente tem três situações. Ou a gente tem
um sistema aberto, ou um sistema fechado, ou um sistema isolado. Informação que vocês precisam anotar, importantíssima para a prova. Se o sistema é aberto, então existe transferência de calor e existe transferência de massa. Se o meu sistema ele é fechado, existe transferência de calor mas não existe transferência de massa. E no meu sistema isolado, não existe nem transferência de calor e nem transferência de massa. Então, essa é a regrinha quando a gente estuda essa parte de sistemas termodinâmicos, tá? Então, no sistema termodinâmico, eu posso ter um sistema aberto, então existe transferência de calor, existe transferência de massa. No sistema fechado, só existe transferência de calor. E no sistema isolado, não existe nem transferência de calor, nem transferência de massa. Aplicando em exemplos reais, eu tenho um copo com água, eu tenho uma garrafa com água, e ali eu tenho uma garrafa térmica, né? E aí, obviamente, a gente tem essa relação. Na letra A, meu sistema é aberto, na letra B, o sistema é fechado, e na letra C, o sistema é isolado. Alguma dúvida a respeito desse ponto? No chat ainda não, Matheus. Pronto, então vamos Não, continuar. estão confirmando aqui que não, viu? Então, é o exemplo mais prático para a gente entender, tá? Então, acredito que isso realmente seja só esse ponto. Com relação ao estado termodinâmico, o que é que ele nos diz? Ele diz respeito a um conjunto de variáveis que podem ser usadas para descrever as condições de um sistema. O que é que isso ajuda? Isso possibilita a reprodução de condições para um determinado experimentador realizar, por exemplo, uma análise da pressão, do volume e da temperatura que atua naquele objeto. E aí, quando um sistema ele sofre uma mudança de estado termodinâmico, a gente diz que ele sofreu uma transformação. Então, por exemplo, a gente tem aí um estado inicial de um determinado aí objeto, e aí o que é que acontece? Existe aí um gás dentro desse estado inicial. Essa partezinha aqui é chamada de embolo, tá? E aí, devido a alguma condição, certo? Seja ela qual for, esse gás ele começou a expandir. E aí, quando ele expande, esse embolo ele é empurrado para cima. Então, ele saiu de uma condição inicial para chegar em uma condição final. Então, houve uma mudança de estado termodinâmico devido ao parâmetro gás, tá? Alguma dúvida aqui nessa parte? Não, Matheus, pode continuar. Então, vamos lá. Existe também o que nós chamamos de equilíbrio termodinâmico, ou seja, uma condição que o sistema não apresenta qualquer tendência para uma mudança espontânea de estado termodinâmico. Ou seja, a gente tem um sistema que está em equilíbrio termodinâmico, mas aquele estado ele não muda de forma espontânea. Então, existe ali a presença de alguma influência da vizinhança. E é através desse equilíbrio termodinâmico que a gente gera uma transformação reversível e uma transformação irreversível. Então, me digam aí, pensem aí um minuto e me digam um exemplo de transformação reversível.
Pode abrir o áudio, se quiser. Um exemplo de transformação reversível. Ninguém, não acredito não, um negócio desse não. No chat ainda não. Tá, vou dar o exemplo então, já que vocês estão com vergonha de dar o exemplo. Gente, um exemplo de transformação reversível é a própria mudança de estado físico da água. Eu posso ali alternar a sua mudança dentro de um determinado padrão, tá? E um exemplo de transformação irreversível, isso aqui eu acho mais fácil. Um exemplo de transformação irreversível. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você quebra um ovo, a casca do ovo, para poder fazer, como diz os mais, eu nem sei a nomenclatura disso, que é estralar o ovo. Eu nem sei o nome correto para isso, tá? Então, assim, se você prestar atenção, você não tem como condicionar, você não tem como reverter novamente aquela situação, tá? Ah, professor, mas eu junto, boto e... Não, mas aí é uma condição atípica, tá? Isso não é uma condição natural, no sentido de que ele não vai voltar no seu estado perfeito, tá? Então, isso é um exemplo de transformação irreversível. Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Dúvidas? O Reginaldo está perguntando aqui se a fusão do sólido para gasoso, aí eu não sei se ele quer saber se é reversível ou se é irreversível. Pronto, se é do estado sólido para o gasoso, então não é fusão, é sublimação. E aí, essa sublimação, se for, por exemplo, com algum material relacionado à água, aí é uma situação que eu não sei te dizer, que eu não conheço, eu desconheço. Porque um exemplo de sublimação que eu conheço é com a naftalina, que ela está no estado sólido, vai para o estado gasoso, mas eu não sei se existe uma possibilidade de reverter isso. Eu acredito fielmente que não. Então, nesse caso, é uma transformação irreversível, certo? Fusão é se fosse do estado sólido para o líquido. E a Arislaine está dizendo aqui que um papel amassado seria irreversível, é, Arislaine? Isso. Muito bem. Exatamente. É um exemplo de transformação irreversível. Show de bola. Muito bem. Então, gente, existe uma teoria chamada de teoria cinética dos gases. Se é teoria cinética, então existe movimentação. Então, é o estudo do movimento dos gases. E aí, essa temperatura, ela pode ser compreendida através de uma manifestação macroscópica da energia cinética das partículas constituintes de um sistema termodinâmico. Resumidamente, temperatura é o grau de agitação das moléculas, sendo moléculas ou partículas. Se essas partículas, elas se movimentam, cada partícula gera uma energia cinética. Mas essa energia cinética, ela não é possível ser observada a olho nu. Por isso que a gente diz que é uma manifestação macroscópica. A gente precisa analisar através de um equipamento para poder observar essa movimentação de partículas existentes. E aí, também seguindo a CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, o Sistema Internacional, ele adota como unidade de temperatura o Kelvin, tá? Então, o Kelvin aí é a nossa temperatura, de acordo com o Sistema Internacional e a CNTP. E aí também pode existir o nosso trabalho termodinâmico, né? Que é exatamente essa troca de energia que existe entre dois sistemas termodinâmicos, devido à razão, ou seja, devido à divisão aí da movimentação das fronteiras. Então, aí eu dei um exemplo muito simples, tá? Então, você tem um gás que está sendo aquecido no interior do embolo, e aí, dependendo dessa condição colocada, existe ali uma pressão que está sendo exercida pelo gás. E aí, essa pressão, ela é tão intensa que ela consegue ali empurrar o embolo.
Então, esse tipo de energia, ele é inicialmente dado de forma mecânica, eu preciso ali atuar ali, gerar algum processo para poder ter essa energia ali sendo utilizada no sistema, e aí depois essa energia mecânica é transformada ou é transferida para um outro tipo de processo, tá? Então ali existe essa troca de energia. Eu tenho a aplicação de uma energia inicial, que é a energia mecânica, e essa energia mecânica ela é usada para fazer a transferência, por exemplo, do gás para o meio externo. Então muda-se o tipo de energia. Alguma dúvida? Dúvidas? Dúvidas? Não, Matheus. Pronto, então vamos lá. Gente, aí aqui é que está o X da questão. Nós temos 5 tipos de transformações, tá? A gente tem uma transformação isobárica, que é uma transformação quando a minha pressão é constante. Eu tenho uma transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isomérica, que é quando o volume ele é constante. Eu tenho uma transformação isotérmica, quando a minha temperatura é constante. Eu tenho uma transformação adiabática, que é quando não existe troca de calor. E eu tenho uma transformação cíclica, ou seja, o meu gás ele volta ao seu estado inicial, tá? Isso advém, gente, do estudo de transformações gasosas, tá? Que foi uma aula em que vocês tiveram já, se eu não me, eu não sei se foi com a professora Rayane, eu acredito que sim, tá? E aí a gente tem uma equação geral dos gases. Eu vou relembrar aqui para vocês. Vocês anotam aí no caderno de vocês. Equação geral dos gases. Algumas pessoas gostam de chamar de PVT povotório. Eu tenho repulsa por essa nomenclatura, mas tudo bem. Então, o que é que a equação geral dos gases me diz? A gente tem uma pressão inicial vezes um volume inicial dividido por uma temperatura inicial. Vou só ajeitar aqui porque está torto. A gente tem uma pressão inicial vezes um volume inicial sobre uma temperatura inicial, que vai ser igual a uma pressão final vezes um volume final dividido por uma temperatura final, tá? A partir disso aqui, eu consigo entrar nas minhas transformações. Então, por exemplo, se a minha transformação é isobárica, então a minha pressão ela é constante. Então, esse valor de P inicial é igual a P final. Então, a formulazinha quando é isobárica, VI sobre TI é igual a VF sobre TF. Se a minha transformação é isovolumétrica, eu tenho que o meu volume inicial é igual ao volume final, partindo do ponto que o volume ele é constante. Então, eu tenho PI sobre TI igual a PF sobre TF. Se a minha transformação é isotérmica, então a gente sabe que a temperatura ela é constante. Então, TI é igual a TF. Formulazinha, PI, VI é igual a PF, VF. Então, essas são as 3 principais transformações, ou as mais trabalhadas aí nas provas. Alguma dúvida? Anotem e perguntem. Vou tirar um print. Dúvidas ainda não.
Muito bem. Eu amo isso quando não tem dúvida, porque é muito massa. Vamos lá. Vamos continuar, então. Nenhuma dúvida mesmo sobre isso aqui? Muito interessante. Mas vamos continuar, então, né? Já que não tem dúvida, vamos lá. Deixa eu apagar aqui de novo. Apagar. Pronto. Só para lembrar vocês esses tipos de transformação. E aí, gente, para cada tipo de transformação, eu tenho um cálculo para o calor, que é a quantidade de calor, também chamada de Q. Eu tenho um cálculo para o trabalho, que pode ter esse símbolo aqui, que é um T grego, ou aquele Wzinho, tá? Nós temos aí uma energia interna e nós também temos os nossos gráficos, tá? Então, por exemplo, em uma transformação isobárica, a minha quantidade de calor é 5 meios de NR delta T. Meu trabalho, ele é P vezes delta V. Minha energia interna, ela é maior que zero se estiver expandindo ou menor que zero quando está contraindo. Uma outra informação que eu vou anotar aqui para vocês, que eu também acho importante lembrar, é sobre esse cálculozinho aqui. Porque ali apareceu em RT, aí eu vou botar aqui, tá? PVNRT. Alguém se lembra que fórmula é essa? Vocês viram em química. Não estão lembrados mais? Lei dos gases ideais. Onde esse P é a minha pressão, V é o nosso volume, N é o número de mol, R é a constante dos gases perfeitos ou dos gases ideais, depende aí do autor, e T é a temperatura. Se é uma constante, então é um valor tabelado. Anotem essa informação, que ela é importante. Além daquelas, anotem essa, porque vocês também vão usar. E aí a gente não vai demonstrar a fórmula, porque senão a gente vai demorar muito tempo. Então, aprendam as fórmulas separadas e tentem aí já desenvolver alguns tópicos sobre aquela tabela, tá? Alguma dúvida aqui? Dúvidas? 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 Ainda não, Matheus. Gente, pelo amor de Deus, vocês perguntem. Pelo amor de Deus, vou apagar aqui, tá? Aí, Ah, finalmente eu debaixo, vi a voz de alguém, meu Deus, certo. debaixo desse P e desse V é um T e um H? Ixi, meu Deus, onde é que tu tá, amor? Me ajuda a te identificar Não, aí. Andressa, Não, é são só uma seta setinhas. que o Matheus fez. É só É uma uma seta, mulher. setinha. Minha seta é muito feia, né? Oh, meu Deus, ela Ah, me tá expôs aqui certo. no grupo. Vou botar aqui um negócio mais bonitinho. Ficou horroroso do mesmo jeito, mas é uma seta, tá? Então, e a gente já, de certa forma, já lembrou aí parte aí das transformações gasosas, tá? Aí na próxima aula, qualquer coisa, eu dou uma revisão novamente para vocês. Pode passar? Pode, Matheus. Pode. Pronto.
E aqui tem os gráficos formados por esses tipos de transformações, tá? Todos aí gráficos de pressão por volume. Então, vamos lá, continuar. Vamos agora entrar nas leis da termodinâmica, tá? O que é que me diz a primeira lei? Ela me diz sobre a conservação de energia. Então, entre outras palavras, toda a energia que é transferida para o corpo pode ser armazenada no próprio corpo, transformando-se em energia. A outra porção de energia que é transferida para o corpo pode ser transferida para as vizinhanças na forma de trabalho ou na forma de calor, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica fala sobre a conservação de energia. Segunda lei da termodinâmica diz respeito a um conceito que a gente viu no início da aula sobre a entropia. É a medida do número de estados termodinâmicos de um sistema. Ou seja, ele fornece uma medida de aleatoriedade ou da desorganização de um sistema. Ele mede o tamanho da desorganização do sistema. Então, aonde eu posso fazer até uma interdisciplinariedade com essa segunda lei da termodinâmica? Lá na biologia. A professora Marjorie deve se lembrar que uma questão da OBB caiu sobre entropia. Então, isso porque a desorganização de um sistema leva em consideração tudo que está dentro dele. Então, consequentemente, a gente pode aí, muitas vezes, relacionar essa segunda lei com condições biológicas, tá? Então, fiquem aí atentos, porque pode ser cobrado, sim, essa interdisciplinariedade aí na prova do Enem, por exemplo, tá? E a terceira lei diz respeito ao limite inferior da temperatura, que é chamado de zero absoluto. Então, de acordo com essa lei, gente, não existe a possibilidade de atingir esse zero absoluto, que é uma condição em que as partículas, elas não têm movimentação. E ali, além dessa condição do zero absoluto, ela também traz para a gente sobre o rendimento de máquinas térmicas. O que é isso, Matheus? Ele me diz que nenhuma máquina consegue render 100%. Então, por exemplo, se eu aplico ali uma determinada quantidade de calor, ou uma determinada energia em uma máquina, toda aquela energia, ela vai ser dividida uma parte utilizada e uma parte não utilizada. Não existe, por exemplo, a possibilidade de eu incluir 200 joules de energia e a máquina aproveitar os 200 joules. Não. Ela pode aproveitar até 199,999, mas vai ter o 0,0001 que vai ser preciso para poder fechar os 100%. Então, não existe máquinas que tenham rendimento 100%. Se eu pesquisar na internet, eu vou encontrar? Não. E se você encontrar, é mentira, tá? Estou logo dizendo para vocês não se iludirem. Então, não existe. Existe ainda uma quarta lei da termodinâmica, mas é uma lei que está em desenvolvimento. Então, essa lei ainda não está incluída praticamente em nenhum livro. Então, eu não vou nem trazer essa informação para vocês. Futuramente, pode ser aí que se tiver, seja colocado e a gente fale sobre. Fórmulas importantes também para essas condições de máquinas térmicas. O que é esse N? Esse N é o nosso rendimento. Então, eu consigo, a partir de hoje, calcular o rendimento de uma máquina. Então, quando for chamado para a CSP, o cara pedir o rendimento da máquina, você já tem como calcular. Então, como é que eu calculo esse rendimento? Esse rendimento, ele é dado em porcentagem, e ele é calculado como 1 menos a temperatura 1 sobre a temperatura 2. Lembrando que a temperatura 1 é a temperatura mais fria, e a temperatura 2 é a temperatura mais quente. Nós também podemos calcular o nosso rendimento como sendo o trabalho sobre o módulo da quantidade de calor 1, ou seja, quantidade de calor fria,
E aqui está em módulo por quê? Porque se o valor está negativo, ele sai positivo. Se o valor está positivo, ele permanece positivo, tá? E aqui é o nosso trabalho. E nós também podemos calcular o nosso rendimento como sendo 1 menos a quantidade de calor fria sobre a quantidade de calor quente. Alguma dúvida aqui nesse ponto? Não, Matheus. Certo. Então, vamos continuar. Como a gente já passou do tempo, eu vou resolver aqui essas duas questões aqui que eu acho mais interessantes de serem resolvidas, tá? Vamos lá. Olha o que é que diz a questão. Determine o calor recebido da fonte quente e perdido para a fonte fria por um motor a diesel que possui rendimento de 40% e realiza a cada ciclo um trabalho de 2.000 joules. Então, vamos lá. O que é que ele quer que a gente indique? Ele quer que a gente indique, primeiramente, o calor da fonte quente e depois ele quer que a gente indique aquilo que foi perdido na fonte fria, tá? Então, são dois cálculos que a gente tem que realizar aí. Nós já sabemos, então, que a gente tem um trabalho, esse trabalho corresponde a 2.000 joules. Vou colocar como esse símbolo, tá? 2.000 joules, que é uma unidade, tá? Só colocando aqui, lembrando a vocês. 2.000 joules é uma unidade de trabalho. E aí ele dá o nosso rendimento. Nosso rendimento é de 40%. Até aí alguma dúvida? Dúvidas? Não, eu não, né? Então vamos lá, No chat continuar. também não. Então vamos lá. Se eu tenho rendimento e trabalho, eu tenho como indicar a minha quantidade de calor. Então, N é igual ao trabalho sobre o módulo da quantidade de calor. Então, eu posso afirmar que a minha quantidade de calor é o trabalho dividido pelo rendimento. Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Não. Vamos continuar. Então, a minha quantidade de calor vai ser o trabalho, que é de 2.000 joules, dividido pelo rendimento. 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100, que resulta em 0,4. Então, a minha quantidade de calor, 2.000 dividido por 0,4, é igual a 5.000 joules. Já tenho aí uma possível resposta. Ao que é que o aluno faz? 5.000. 5.000, letra E. Errado, porque na letra E, D, C, B e a minha unidade está em calorias. Então, se eu quero transformar de joules para calorias, basta eu dividir esse valor por 4. Todo valor dividido por 4 é a metade da metade. Então, a metade de 5.000, 2.500, metade de 2.500, 1.250. Então, 1.250 calorias. Dessa forma, eu já consigo até excluir a letra a letra C e a letra E. Alguma dúvida aqui, gente, nessa parte? Não, Matheus. Pronto, show de bola. Essa quantidade de calor que a gente descobriu aqui, gente, é uma quantidade de calor fria, tá? Pela formulazinha que a gente deduziu. Então, Matheus, como é que eu consigo calcular o valor da quantidade quente? Vamos lá.
Formulazinha para eu calcular o valor da quantidade de calor quente. Então, quantidade de calor 1, vou deduzir aqui, vai ser o trabalho mais essa quantidade de calor que a gente descobriu aqui, que vai ser o número 2, tá? Então, o que é que vai acontecer? Opa, só fiz uma inversão, tá, gente? Essa quantidade de calor que a gente descobriu aqui, o Q1. Só anotar aqui para a gente não se perder nas informações. Perdão. Valor descoberto. Show de bola. Então, vamos aí fazer a substituição. Qual é o valor da minha quantidade 1? Vamos trabalhar em joules mesmo? 5.000. Então, 5.000 é igual ao valor do trabalho, que é de 2.000 joules, mais a outra quantidade que eu estou querendo descobrir. Então, a minha quantidade 2 vai ser 5.000 menos 2.000 joules, que vai dar 3.000 joules. Como eu quero saber o valor em calorias, basta eu dividir por 4. Então, metade de 3.000, 1.500, metade de 1.500, 750. Então, nossa resposta, letra D. Dúvidas aqui, gente? Dúvidas? Matheus, Oi. esse dever é o da semana passada, né? Oi? O da semana passada, né, esse dever? Não, é dessa. É dessa, né? Ah, tá certo. Certo. E alguma dúvida? No chat não, Matheus. Então, pronto. Vamos deixar aí nessa questão, porque tem as outras disciplinas e a gente também não vai... A outra questão também é cálculo, é só dar uma olhada no que a gente viu agora na aula. E aqui é a teoria, que é só vocês lerem as leis da termodinâmica que estão lá no documento que a gente colocou para vocês, tá? Então, acredito que isso seja o suficiente para vocês resolverem as questões. Vou deixar-vos agora com uma pessoa que vocês desconhecem, uma pessoa nova na escola, inclusive, eu acho que vocês vão ficar muito felizes em conhecê-la, tá? Vou deixar vocês com a professora aí, professora Samantha, na parte de Química. Vocês não conhecem ela, vão conhecer hoje. Vou deixar ela disponível para se apresentar para vocês. Samantha, é contigo. Gente, boa tarde. Estou aqui como professora substituta de vocês, nesse momento que o professor Renê está um pouquinho doente, mas já que ele retorna, vocês têm a aula normal de vocês, tá? Prometo. Não vai doer muito, não. É facinho o conteúdo de hoje. Todo mundo acompanhando aí? Confirmem se vocês estão vendo o slide. Tá tudo ok? Eu tô vendo, não. Tô vendo só Eu tô vendo só a apresentação, é MTI. O slide mesmo ainda não apareceu, não. Oh, Jesus. Deixa eu projetar novamente. Eu tô vendo não é nada. Só um preto. Uns probleminhas técnicos. Eita, ainda tem gente que tá vendo do Matheus. Confirma aí, pessoal, se está aparecendo agora. Pronto, agora tá. Apareceu pra mim. Agora tá. Vamos lá. Pessoal, como eu estou aqui na parte da apresentação, sintam-se à vontade para abrir o microfone, tá? Quem for digitar no chat, a professora Marjorie e o professor Matheus vão ler para mim, tá bom? Então, vamos lá. O assunto dessa semana, né, é estequiometria. É o básico do básico. Vocês vão usar esse conteúdo mais na frente, quando vocês estiverem estudando as reações mesmo, específicas do segundo ano, tá? Dá um pouquinho de trabalho lá na frente, agora tá fácil, mas na frente vai complicar um pouquinho, mas se eu tiver noção da base, que é isso aqui, que é a estequiometria,
a gente desenrola todas as outras questões, tá? Fica bem mais fácil. A gente vai usar um pouquinho de matemática básica, nada demais, nada que vocês não saibam. Então, não tem porque ter medo desse cálculo. Se você consegue fazer aquele cálculo do Matheus, esse daqui, pelo amor de Deus, era para a aula de química ter vindo primeiro, porque a do Matheus foi mais difícil. E fora que eu também não entendo muito de física, né, Matheus? Aí dificulta. Vamos lá, pessoal. A primeira lei que tem no material de vocês é a lei da conservação das massas, ou lei de Lavoisier. Quem nunca ouviu aquela frase, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Brincadeira, transforma, né? Nada se perde, tudo se transforma. A matéria, ela está sempre se transformando em novos materiais, né? Mesmo quando eu acho que quando eu quebro um copo, eu estou perdendo aquele material, ou quando eu toco fogo num pedaço de papel, eu estou perdendo aquele material, eu não estou. Eu estou transformando ele em outros componentes, em outros produtos. Então, vamos lá. Regra da conservação das massas. A massa dos meus reagentes, que é quem vem primeiro aqui na minha reação, sempre vai ser igual à massa dos meus produtos. Vou explicar de forma mais clara para vocês, tá? Não existe perda de material. Se eu separei alguns materiais, alguns ingredientes para fazer um bolo, tudo que eu utilizei ali vai se transformar no meu produto final, que é o bolo. Não vai se perder. Tudo aquilo que eu bati, que eu utilizei junto com a massa, vai se transformar no bolo. Cada um com a sua responsabilidade para o produto final. Mas eu não perco matéria. Então, aqui um exemplo, ó. Eu tenho 1,12 gramas de ferro, mais 0,64 gramas de enxofre. E aí, eu vou produzir uma quantidade X de sulfato de ferro, que é esse FeS, tá bom? E aí, Samantha, se a lei da conservação das massas é válida, qual é o valor de X? Primeira pergunta. Respondam aí no chat, qual é o valor de X? Só sai daqui quando vocês resolverem essa super equação dificílima, que é uma soma. Vamos lá. Se a massa dos meus... para ajudar vocês, ó. Todo mundo que está antes da seta é reagente. A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Vamos lá. Quanto é que dá o valor? Ele está dando 1,76. Rapaz, eu fiz aqui o meu... Foi esse. Tá ótimo, é isso mesmo. Pessoal, ó, conservação das massas. A soma dos meus reagentes tem que ser igual à soma dos meus produtos, tá bom? Nesse exemplo aqui fica mais fácil, porque eu só tenho um produto. Então, o que foi que a Rafaele, né? Foi que a Rafaele fez. Ela somou 1,12 e 0,64. Lembrando, não esqueça desse detalhe. Todo mundo que está antes da seta é reagente. Todo mundo que está depois da seta é produto, aquilo que foi produzido da mistura desses dois reagentes. Aqui, no caso, eu tinha ferro e enxofre, e eu tenho um produto que é a mistura desses dois componentes, tá certo? Vamos lá. Então, o exemplo mais prático aqui, para a conservação das massas, eu tenho os meus ingredientes aqui, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha, a manteiga e o leite, para produzir um bolo, tá bom? Nenhum desses componentes vai se perder dentro do meu forno, tá? Tudo que eu misturar aqui vai ser necessário para preparar esse bolo. Nesse exemplo aqui, daqui a pouco dificulta, vocês não se preocupem. Vamos lá. Agora, lei das proporções definidas, ou lei das proporções constantes, né? A proporção das reações químicas, ela sempre vai ser constante. Como assim, Samantha? Aqui a gente está com o mesmo exemplo, tá, pessoal? A mesma reação química, tá? Samantha, se eu quiser produzir o dobro de sulfato de enxofre, de sulfato de ferro, tá? Que é esse FeS. Quanto é que eu vou ter que aumentar de ferro e quanto é que eu vou ter que aumentar de enxofre? Lembrando que o ferro... Deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Lembrando que o ferro é esse, tá? Enxofre é esse daqui, que é o S. Se eu quiser dobrar aqui o meu produto, produzir o dobro, quanto que eu vou ter que aumentar aqui? Quanto que eu vou ter que aumentar aqui?
Resolvam aí pra gente. Pode abrir o microfone. Tá? É uma proporção, eu estou aumentando. Eu quero dobrar a minha receita. O que é que eu tenho que fazer? Nada ainda? Bora lá, meu povo, que aqui é fácil demais. Dobrando a receita. O que é que a gente precisa fazer? Sibeli e Emanuele estão perguntando se é multiplicar. Isso, multiplicar. Se eu quero dobrar, eu vou multiplicar todo mundo aqui por 2. Perfeito, meninas. Então, aqui, ó, multiplicando, tá? Eu dobrei a quantidade de ferro, dobrei a quantidade de enxofre, e aí eu dobrei a quantidade do meu produto, tá? Confere aí, né? Confere se tá tudo certinho. E aí, pessoal, eu vou aumentar mais uma vez, tá bom? E, Samanta, essas reações, pessoal, olha aqui a palavra definidas aqui no início, tá? Essa aqui é uma proporção, tá? Uma proporção completa. Essa quantidade de ferro sempre vai precisar dessa quantidade de enxofre para reagir. Dobrando, eu reajo o dobro. Beleza. Samanta, e se eu aumentar a quantidade de ferro e não aumentar a quantidade de enxofre? Olha o que acontece, pessoal. É uma proporção, tá? O ferro, eu saí de 2,24 gramas para 3 gramas. E o enxofre, eu mantive, tá? Como é uma proporção constante, é uma proporção definida, o padrão é esse aqui, ó, que a gente viu aqui na primeira e na segunda reação. 1,12 gramas sempre vai reagir com 0,64 gramas de enxofre, nesse exemplo. E aí eu aumentei só o ferro, não aumentei o enxofre. O que vai acontecer? Quanto é que eu vou produzir de sulfato de ferro? A mesma quantidade, certo? 3,52. Por que, Samanta? Porque eu só aumentei o ferro, eu não aumentei o enxofre. 1,12 de ferro sempre vai reagir com 0,64. 2,24 gramas sempre vai reagir com 1,28. Como eu só aumentei o ferro, eu só vou produzir 3,52. Não tem como, tá? Não vai produzir mais que isso. Samanta, mas você disse lá no início da aula que a soma dos meus reagentes sempre tinham que ser igual à soma dos meus produtos. E aqui eu tenho mais reagente do que produto. Se você somar 3 a 1,28, vai dar 4,28. E aqui só tem 3,52. Cadê o restante dos materiais, né? No caso aqui do ferro. Ele também vira produto, tá? Vale, Samanta, produzir o sulfato de ferro e ferro. Isso aqui é o resto, é a sobra. É aquele material que eu coloquei a mais, tá? E eu não utilizei. Deu para entender? Confirma aí ou pergunta novamente, tá, pessoal? Ó, eu aumentei a quantidade de um dos meus reagentes, tá? Mas não aumentei o outro. Então, só reagiu aquilo que tinha para reagir, que podia reagir, a proporção. O que eu coloquei a mais se transformou em resto. Ele é produto, sobrou. Tá ali. Numa reação química, é aquilo que precipita, é aquilo que eu não uso, tá? Tem alguma dúvida, Marjorie, aí? No chat ainda não. Confirma aí, meu povo. Vamos sair dessa aula sem entender, não. Tá bom? Eu mando esse material para vocês, mas mesmo assim, aproveita agora para perguntar. Então, vamos aqui de novo para a nossa receita de bolo. A gente tinha essa quantidade de material para produzir um bolo, não é isso? Então, vamos dobrar as quantidades. Detalhe, o leite vai passar da quantidade, viu? Ó, eu dobrei tudo. E o leite eu coloquei um pouquinho a mais, ó. O leite estava 1, passou para 3. Todos os demais ingredientes eu só dobrei mesmo. Então, Samanta, dobrando os meus ingredientes aqui do bolo, quantos bolos eu vou conseguir produzir agora, meu povo, se eu dobrei a receita? Ave Maria, quero ver todo mundo respondendo, pelo amor de Deus. Dobrei a receita, fiz quantos bolos?
Sibeli está dizendo que são 2 bolos. Beleza, Sibeli, tá salvando aqui o dia. Só que eu tinha colocado, ó, uma xícara de leite a mais. Se eu colocar essa xícara de leite para bater junto, meu bolo vai desandar, meu povo. Então, ela sobra, ela é resto, tá bom? Vou jogar fora? Não, vou tomar com café, né? Mas é resto, tá? Não entra dentro aqui. É um dos meus produtos? Sobrou, tá? Tá ali depois da seta, porque é produto. Eu não utilizei, mas ele tá ali nos produtos. Eu tenho agora 2 bolos e uma xícara de leite, que foi o que sobrou aqui. Eu só precisava de 2 xícaras de leite na receita do bolo. Fiz os meus 2 bolos e sobrou uma xícara de leite para eu tomar com café mais tarde, tá certo? Lembrem, aquilo que tá a mais, que tá em excesso, sobra lá no final, tá bom? Porque a soma dos meus ingredientes aqui tem que ser igual à soma dos meus produtos. Então, vamos lá. Tem o passo a passo para a gente conseguir resolver as nossas questões de estequiometria. E que passo a passo é esse? Primeiro, a gente vai escrever a equação química balanceada. O professor René também já falou um pouquinho sobre balanceamento para vocês. Mas, se não, a gente relembra um pouco, tá? Eu lembro que ele já falou, que eu já dei uma olhada nos planos. Depois, a gente vai observar as proporções entre os reagentes e os produtos. Lembra ali naquele exemplo que a gente estava trabalhando? Uma certa quantidade de ferro só reagia com certa quantidade de enxofre. Passou daquilo, né, é sobra. Então, a gente tem que ficar de olho na proporção. Depois, nós vamos converter as unidades de energia de medida para mol, massa ou volume, de acordo com o comando da questão. Tem questão que vai te pedir a resposta em mol. Tem questão que vai te pedir em unidade de massa, que é o grama, tá? Ou em volume. Nesse caso aqui, em menos exemplos vão pedir volume, tá? A gente vai trabalhar mais com mol e massa mesmo. E depois é só fazer uma regra de 3, que é aquela meio pelos extremos, que todos vocês sabem fazer, tá bom? O X, que é a minha incógnita, é aquilo que a questão está querendo que eu descubra, tá? Então, agora a gente vai colocar em prática já com o nosso exercício, para também não tomar muito tempo. Então, vamos aqui para a resolução de questões. É o mesmo material que vocês receberam hoje de manhã, tá? Então, já é uma correção para quem está aqui na sala. Questão 1. De acordo com a lei de Lavoisier, a primeira que a gente explicou, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado, olha aqui o que o Matheus colocou em física. Ambiente fechado, eu nem tenho troca de temperatura, nem tenho troca de massa, tá? O que está lá dentro permanece. 1,12 gramas de ferro e 0,64 gramas de enxofre. Vale, Samanta, é o mesmo exemplo que tu usou lá no começo. Ainda bem que vocês estão prestando atenção. A massa em gramas, olha aqui o comando da questão, a minha resposta vai vir em gramas. De sulfeto de ferro obtida será de... Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, dizia que a gente tinha que escrever a equação química, depois observar as proporções. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, ó, olha aqui a proporção. Quando ele diz que fizeram reagir completamente, esse completamente significa que não tem sobra. Não sobrou nada. Se reagiu completamente, é porque eu utilizei todo o meu reagente. Todo mundo reagiu. Não tem sobra, tá? Então, exatamente 1,12 gramas de ferro reage com 0,6 gramas de enxofre. Se está todo mundo em grama e a minha resposta também está pedindo em grama, o que eu tenho que fazer? Só somar, que foi o que as meninas já fizeram ali no início, né? Já deram a resposta da questão. E aí, alguma dúvida nessa questão, meu povo? Molezinha? Eu fiz o quê? Eu escolhi a questão mais fácil para resolver aqui com vocês, né? Tranquilo, meu povo? Nenhuma dúvida, Samanta. Pronto, aqui não é para ter dúvida mesmo, não, viu, pessoal? Todos os meus produtos, reagentes e produtos estão em grama, e a questão também está me pedindo em grama, não tenho que converter, a gente aplica direto, tá? Se ele pedisse para dobrar, se ele quisesse que eu descobrisse aqui quanto fosse o dobro do produto, era só multiplicar por 2 o meu resultado, e estava lá. Mas em termos de unidade de medida, todo mundo aqui está em gramas, tá bom? Então, ficava mais fácil para a gente. Vamos lá, questão 2. A hidrazina, que é o N2H4,
e o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, são utilizados como propelentes de foguetes. Eles reagem de acordo com a seguinte equação. Olha aí, pessoal, essa questão ela foi muito legal com vocês, porque ela já deu a equação química balanceada. Olha aqui, ó. Ele já veio aqui com a quantidade certa de hidrogênio. Se eu somar todo o hidrogênio que está antes da seta e todo o hidrogênio que está depois da seta, o resultado vai ser o mesmo. Assim como o oxigênio, aqui eu tenho 2 vezes 7, e aqui 2 vezes 3, 6, e aí vai multiplicando com esses outros 8 que estão por aqui, tem que considerar todo. Aqui eu também tinha mais 4, tá? Eu não coloquei aqui específico o balanceamento, tá bom, para vocês, porque eu tinha visto que já tinha tido aula sobre. Mas se vocês estiverem precisando, me avisa que eu também mando um materialzinho junto só sobre balanceamento, ensinando você a fazer esse processo, tá bom? Eu confiei aqui que vocês já sabem. Mas se não souber, depois manda lá no grupo pedindo material de balanceamento, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está a nossa reação. Quando forem consumidos, olha aqui o comando da questão. Quando forem consumidos 3,5 mol, olha a unidade de medida aqui, de peróxido de hidrogênio, tá? Quem é o peróxido de hidrogênio? A questão também já me disse, ó, é o H2O2. A massa em gramas, olha, Samanta, vou ter que converter. Aqui ele começou com mol, aqui ele já está em grama, você vai ter que converter sim. A massa em gramas de HNO3 formada será de... Pronto, essa questão a gente vai utilizar todas as etapas, certo? Então, a gente vai fazer ela bem passo a passo. Vamos lá, começando. Vamos primeiro, pessoal, olhar a nossa equação química balanceada e ver quantos mol nós temos de cada reagente e de cada produto. Aqui o primeiro, H2O2, nós temos esse 7 aqui na frente, significa que eu tenho 7 mol. N2H4 não tem nenhum número aqui na frente, Samanta, então eu só tenho 1 mol dele. 2HNO3, tenho 2 mol. E aqui de água eu tenho 8 mols, porque o índice dele é 8, tá bom? A questão em específico, olha aqui, ela falava de 2 especificamente. Eu tenho 4, 2 produtos e 2 reagentes, mas ela queria que eu comparasse o peróxido, que é o H2O2, e o HNO3. E nós vamos trabalhar só com eles, ó. Peróxido produzindo HNO3. Deixei só eles dois aqui para vocês se concentrarem. Samanta, então, eu não vou olhar para esse, nem para esse? Exatamente, a gente segue o comando da questão. Se ela estava falando do H2O2 e do HNO3, a gente vai focar nesses dois, tá? Um reagente e um produto. Então, vamos aqui. Vamos lá. Aqui eu começo com 7 mol de H2O2 e estou produzindo 2 mol de HNO3. O comando da questão dizia que ele queria que eu descobrisse 3,5 mol de H2O2 produzem quantas gramas de HNO3. Samanta, mas se eu jogar aqui nessa regra de 3, o meu resultado vai dar em mol. Isso mesmo, a gente calcula primeiro em mol, depois vamos para a grama, tá bom? Depois a gente converte. Então, vamos lá, meio pelos extremos. 7 vezes x vai dar 7x, 2 vezes 3,5 vai dar 7. Dividindo, aqui, ó, tá multiplicando, passa para lá dividindo, eu vou ter que 3,5 mol de H2O2 produz 1 mol de HNO3. Confere, tudo ok até aqui? Confirmem aí para mim, por favor. Precisa repetir. Aqui foi meio pelos extremos, tá, pessoal? Tiver dúvida, pergunta antes que eu passe. Tudo ok, Samanta, aqui no chat, nenhuma dúvida. Pronto. Vamos lá, pessoal. Seguindo. Então, eu já descobri quantos mols eu vou produzir, tá? 3,5 mol de H2O2, que é o meu reagente, produz 1 mol de HNO3. Beleza. Só que a questão, ela me pedia em gramas, não é isso? E agora a gente vai pegar esse meu resultado, que sim, já é minha resposta,
tá? Já é minha resposta. Só que ela não está em gramas ainda, e o gabarito está me pedindo em gramas. Então, vamos lá. Transformando em gramas. Samanta, o que foi isso que tu fez, mulher? Vamos lá. HNiO3. Eu tenho um hidrogênio e a massa dele é 1. Samanta, onde é que eu encontro a massa do hidrogênio e dos outros elementos químicos? Na tabela periódica, tá bom? Ela é tabelada. Às vezes a questão dá. Essa questão, por exemplo, ela não nos deu, mas aí eu posso pesquisar. E se vocês não tiverem um material para pesquisa, depois me pede que eu também coloque uma tabela periódica para vocês lá no grupo, tá bom? Eu tenho um nitrogênio, então a massa do nitrogênio é 14. Eu tenho 3 oxigênios. A massa de um oxigênio, pessoal, é 16. Mas aí eu vou multiplicar pelo 3, tá? Porque eu não tenho só um oxigênio, eu tenho 3 nessa fórmula. Então, vamos lá, deu 48. Somando tudo, 63 gramas, tá? Pessoal, tranquilo até aqui, já é meu gabarito. 63 gramas tem que ter ali na resposta, tá? É o meu item D. Tranquilo até aqui? Deu para entender? Pergunta, abre o microfone. Marcos está dizendo que tá tranquilo, tia. Eu fico com medo que vocês estão dizendo que tá tudo fácil, tudo maravilhoso. Tá mesmo, né? Tudo beleza? Eu vou ter que acreditar em vocês. Tudo ok, meu povo? Então, vamos lá, tá? Lembrando que essa questão 2, ela usou todos os passos que a gente precisa para estequiometria. Eu tive que converter. A única coisa que eu não fiz aqui foi balancear a minha equação, porque ela já veio balanceada, beleza? A próxima questão provavelmente vai pedir isso para vocês, porque é uma escala, é crescente. Mas, o que eu vou fazer? Para ter certeza que vocês entenderam tudo aqui, que está tudo maravilhoso, que está tudo perfeito, eu não vou responder a questão 3, tá? Um aluno que resolver ela, gravar um vídeo depois dessa aula e mandar no meu privado, eu vou pedir encarecidamente para o Renê dar um ponto extra, certo? Então, fica aí anotado, tá? Combinado aqui entre a gente, o aluno que resolver e mandar no meu privado primeiro, ainda hoje, o resultado em vídeo, viu? Não é só, ai, tia, tá aqui a foto. Não, eu quero em vídeo, que eu quero você explicando como foi que você chegou nesse resultado. Aí eu vou pedir encarecidamente para o meu amigo Renê, porque infelizmente eu não posso dar nota para vocês, né? Mas eu vou pedir para o Renê é legal, ele vai colaborar. Para ele dar um ponto especial para o aluno que fizer isso. Você vai resolver essa questão usando os ensinamentos dessa aula, tá? Já que vocês entenderam tudo, eu acho que eu vou ter umas 10 respostas no meu privado. Tá bom? Então, questão 3 aí é um desafio para vocês. Encerro aqui a minha parte, já que não tem certeza que não tem dúvida, né? Tá tudo ok mesmo. Então, vocês vão responder muito rápido a questão 3. O ponto extra só vale depois da aula de biologia, viu, gente? Se mandar antes também não conta. Se sair, já perdeu o ponto, já, gente. Se sair na aula para fazer, já perde. Pronto, Marjorie, obrigada, viu? Por nada. Gente, boa tarde. Hoje eu vou ficar aqui só supervisionando, tá? Como a gente tinha combinado na semana passada, a gente vai ter a presença dos estagiários. Hoje vocês vão ter o Jonatas e a Alana comandando aqui a aula para vocês, tá bom? Então, eles vão apresentar, se vocês quiserem já colocar aí a apresentação, o Jonatas ou a Alana que vai apresentar. E aí, qualquer dúvida, pode ligar o microfone, pode falar aqui no chat, tá bom? Meninos, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Eles são todos seus. Boa tarde, gente. Me digam só se vocês estão vendo direitinho os slides, estão aparecendo para vocês? Tá aparecendo sim, Alana. Pronto, obrigada, Márcia. Gente, boa tarde mais uma vez. Me chamo Alana Norões, né? E junto com o Jonatas Viana, nós somos alunos do curso de Ciências Biológicas da UES, né? Somos estagiários. E hoje nós vamos lecionar essa aula para vocês, continuando na temática sobre anatomia e fisiologia humana, vamos falar dos sistemas endócrinos e do sistema nervoso. Então, eu vou ficar com a parte do sistema endócrino, né? Eu vou explicar para vocês sobre o sistema endócrino. Na verdade, existe uma interação entre esses dois sistemas. Eles são os grandes controladores de todos os outros sistemas.
o endócrino é aquele que vai orientar um comando e o nervoso é o que vai executar, ele vai promover uma ação. E o que é esse sistema endócrino? Ele é formado por um conjunto de glândulas endócrinas, né, as quais elas são responsáveis pela secreção de substâncias denominadas hormônios. E essas substâncias, esses hormônios, vão atuar como mensageiros químicos. E o que são esses hormônios, Alana? São substâncias químicas que são liberadas diretamente na corrente sanguínea. Por isso, eles fazem parte do sistema endócrino, porque são substâncias que ficam dentro do corpo, né? Dentro do nosso corpo. E eles são, depois de produzido pelas glândulas, são levados por meio da circulação sanguínea a todas as partes do corpo. Os hormônios, eles têm uma característica de ser extremamente específicos. Eles vão atingir órgãos-alvo, célula-alvo, né? E vamos conhecer agora as glândulas que fazem parte desse sistema endócrino. Tem a glândula tireoide, glândula paratireoide, hipófise, gônadas, suprarrenais, que são aquelas glândulas que ficam acima dos rins, o hipotálamo, tem a glândula pineal, que é aquela glândula que ela é responsável por controlar o relógio biológico, ela controla, ela regula o nosso sono. E o pâncreas, né? E conhecendo onde é que faz parte, onde é que está em nosso corpo todas essas glândulas, né? Nessa imagem aqui a gente consegue perceber a localização de cada uma delas. Na parte aqui da cabeça tem o hipotálamo e a hipófise. Descendo para o pescoço tem a tireoide e a paratireoide. Na região do peito tem o timo, na parte abdominal tem o pâncreas. Nos rins, né, acima dos rins, tem as glândulas suprarrenais. E também temos as gônadas, que no caso aqui, por ser uma menina, né, uma mulher, são os ovários. Se fosse um menino, um homem, seriam os testículos. Agora eu vou falar cada uma dessas glândulas para vocês, né? Explicar a função e a produção de cada hormônio que elas produzem. Primeiro aqui o hipotálamo, como falei, fica nessa região da cabeça, né? E produz diversos hormônios. E esses hormônios, alguns deles ainda controla outra glândula, que é a hipófise. E os hormônios que essa glândula produz é a ocitocina, que é aquele hormônio que vai auxiliar no parto, vai estimular as contrações uterinas e promover a ejeção, né, a saída do leite materno. Esse ocitocina, ele também é conhecido como o hormônio do amor. Por que esse nome é hormônio do amor? Porque ele está associado com o comportamento social, está relacionado com as nossas emoções. E outro hormônio também que essa glândula produz é o antidiurético, que é o que vai promover a reabsorção de água nos túbulos renais. Vai deixar a urina mais concentrada, evitando essa perda excessiva de água pela urina. E onde ela está localizada? Ela vem logo acima da outra glândula, que eu vou falar agora, que é a hipófise. Agora, falando da hipófise, essa glândula ela é conhecida como uma glândula mestra ou glândula mãe, porque ela vai regular todas as outras glândulas. E elas produzem produz esses três hormônios. O hormônio do crescimento, né, como o nome já está dizendo, é o que vai regular esse crescimento, vai fazer parte da maturação das células. Produz também a prolactina, que é o responsável por ativar a produção de leite. Após o parto, né, já começa a ter a ação desse hormônio para aquela mãe, né, ter a produção de leite. E outro hormônio também são os gonadotróficos, que eles vão atuar sobre as glândulas de funções reprodutivas, os ovários e os testículos. Agora, indo para essa região do pescoço, como eu disse para vocês, tem a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela é a responsável pelo metabolismo e ela produz esses três hormônios aí, a tiroxina e a triodotironina, que é T3 e T4, e elas vão aumentar a taxa metabólica, geração de calor, interferindo também no crescimento e no desenvolvimento. Quando tem no corpo, né, de determinada pessoa essa desregulação desses hormônios, pode acontecer o hipotiroidismo, que seria a baixa produção desses hormônios, e isso vai baixar, né, consequentemente, o metabolismo dessa pessoa, ela vai estar cansada, vai ter cansaço. Ou então, quando essa taxa desses hormônios estiver muito alta, vai causar o hipertiroidismo,
que aí é o contrário, né? Aumenta a produção desses hormônios e, consequentemente, aumenta o metabolismo. Então, é uma pessoa mais agitada, ela pode vir a ter perda de peso, né? Então, é necessário que esteja em equilíbrio, né? Controle exato da quantidade desses hormônios. E outro hormônio também produzido por essa glândula, a glândula tireoide, é a calcitonina. E ela atua diminuindo a quantidade de cálcio no sangue. E ela vai atuar em parceria com essa outra glândula, né, que é a glândula paratireoide, que vai produzir o paratormônio. Né? Então, o paratormônio ele vai aumentar o teor de cálcio no sangue, é o contrário do que faz a calcitonina. E a gente pode perceber aqui, né, que essas duas glândulas estão juntas, né? Aqui temos a tireoide e, fixada a ela, a paratireoide. Próxima glândula é o timo. O timo ele é um órgão linfóide, ele é responsável pelo sistema de defesa, né? É importante na defesa, na verdade. Ele vai maturar essas células de defesa. E ela fica né, localizada aqui entre os pulmões, aqui acima do coração. E quando já estamos na fase adulta, ele é um órgão vestigial, ou seja, ele fica em desuso e reduz o seu tamanho. Agora, passando para a próxima glândula, né, que são bastante, temos o pâncreas. O pâncreas, ele é considerado uma glândula mista. Por que esse nome glândula mista? Porque ela faz duas funções, a função endócrina e a função exócrina. Na função endócrina, que é o que eu estou falando para vocês, o que for produzido fica dentro do corpo. E função exócrina é a produção vai ser mandado para fora do corpo, né? E essa glândula, ela exatamente nas suas porções endócrinas, ela produz esses dois hormônios, que é a insulina e o glucagon, né? E o que é que eles fazem? A insulina vai reduzir a taxa de glicose, de açúcar no sangue, direcionando essa glicose para as células, para que lá nas células possam ocorrer a respiração celular, né? Vão utilizar como uma fonte de energia para a respiração celular. E o que sobra dessa respiração vai ser enviado para o fígado em formato de reserva energética, que é o glicogênio, né? E o glucagon, o que é que o glucagon faz? Faz o contrário, né? Faz a ação oposta. Ele age quebrando o glicogênio em glicose para ser usado pelo nosso corpo. Quando estamos em jejum, né, muito tempo sem comer, aí ele entra em ação, vai lá, pega essa reserva energética que está no nosso fígado e distribui pelo nosso corpo para que a gente possa ter energia. Agora temos a próxima glândula, que são as glândulas suprarrenais, né? Estão acima dos rins, por isso que tem esse nome, né? Está localizada aqui acima dos nossos rins, como podemos ver aqui na imagem. E ela é dividida, né? Cada um aqui em cima de um rim, e ela é dividida em duas porções. Tem a parte que é mais externa, né? A parte periférica, que é chamada de córtex, e a parte que fica mais dentro, mais internamente, que é a medula adrenal. E, falando agora do córtex, é responsável pela produção dos corticoides, né, os antialérgicos, que todo mundo conhece, que é o mais conhecido como cortisol, e vai ter essa função anti-inflamatória e também promove alterações de humor e do sono. Já na medula adrenal, que é a parte mais interna, ela é responsável pela produção desses dois hormônios, que também é bastante conhecido, que é a adrenalina e a noradrenalina, que o Jonathan vai falar mais sobre elas, que eles estão associados, né, no caso a adrenalina é o hormônio de luta ou fuga, ela é liberada em maior quantidade na nossa corrente sanguínea quando a gente está em situação de medo, de susto ou de emoções intensas. Então, ela é responsável por deixar o nosso organismo em alerta para essas situações. Agora, indo para as nossas últimas, né, glândulas, não menos importantes, que são as gônadas, que são as glândulas de função reprodutiva. No caso das mulheres, essas gônadas são os ovários, e dos homens, os testículos. E elas são responsáveis pela produção dos hormônios. Para as mulheres, o hormônio é o estrógeno e o progesterona, e para os homens, testosterona. E o que é que esses hormônios vão fazer? Vão estimular o surgimento de características sexuais secundárias.
em ambos os sexos, né? No caso das mulheres, vai ter o crescimento dos seios, de pelos, alteração na voz, vai regular o ciclo menstrual. E no caso dos homens, também esse surgimento de pelo, voz mais grave e músculos mais desenvolvidos, certo? E com isso nós finalizamos o sistema endócrino. Agora eu passo para o Jonas para ele explicar o sistema nervoso. Só um instante, pessoal, vou só espelhar aqui a tela. Dá para me escutar bem? Tá bom aí o som? Dá sim, Jonas. Tá ótimo. Só um instante. E o slide, já tá dando para visualizar? Tá sim, pode seguir. Pronto. Pessoal, como a Alana falou, né, me chamo Jonatas, né, também estamos aqui nesse momento de estágio. E aqui eu vou continuar o assunto sobre o sistema nervoso, né? Vamos entender um pouquinho aí sobre o sistema nervoso, um pouquinho dos órgãos, das estruturas que podem estar contidos nesse sistema. Tá baixo? Deixa eu tentar falar mais perto, então. Assim é melhor, né? Melhorou. Show. Vamos lá. Então, pessoal, com relação ao sistema nervoso, primeiramente vamos para a função, né? Então, qual a função desse sistema? Então, ele coordena e integra as funções do organismo e o relaciona com o meio externo. Então, ele, digamos assim, vamos pensar aqui numa escola, né? Então, numa escola vai ter lá o diretor, vai ter lá o coordenador, que vão tentar fazer o possível para que a escola funcione da melhor forma possível, né? Ou seja, eles estão lá coordenando, tentando promover as uniões entre professores, entre disciplinas, né? Então, o sistema nervoso é isso. Ele vai estar visando esse funcionamento perfeito, né? E existem principais componentes deles, que são as células nervosas, né? Professor, célula nervosa. Então, ele está muito nervoso, vamos acalmar essa célula? Não. É o neurônio, né? E nós intitulamos ele como a célula que faz parte do sistema nervoso. Digamos que ela é a unidade do sistema nervoso, onde ela vai promover essas conexões, a passagem dos estímulos. Então, ela é uma célula muito importante para que o sistema nervoso funcione. E esse sistema ele tem muita relação com o sistema endócrino. Isso eu vou mostrando para vocês no andar da aula. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí, ou ligar o microfone, ou pelo chat, que eu tento solucionar a dúvida, caso eu possa. Então, ó, sistema nervoso. Primeiramente, como ele é dividido, né? Então, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso central, eu vou ter duas grandes estruturas, né? Duas grandes importantes estruturas, que é o encéfalo e a medula espinal. Já o periférico, ele vai ser dividido em nervos e gânglios, né? Então, enquanto o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e o cérebro ali, os seus componentes, e a medula espinal, o periférico vão ser essas estruturas que vão espalhar para todo o corpo, que é os nervos e os gânglios. Então, aqui tem uma imagenzinha para você observar. Você pode ver aqui o encéfalo e a medula espinal conectados, certo? E a partir deles, ó, partem os nervos e os gânglios para todas as extensões, as extremidades do corpo. Tá bom? Ah, professor, qual o mais importante? Todos eles são importantes, cada um com a sua função. Continuando aqui, falando sobre cada estrutura, né? No caso, agora, o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, como eu falei, que era encéfalo e medula espinal, o encéfalo ele vai ser dividido aí no cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Onde essa divisão, vocês podem até observar como ficaria aqui dentro, né, do encéfalo, como ficaria essa divisão, pelas cores. Ó, dentro aqui do cérebro eu tenho o telencéfalo e em verde o diencéfalo. Na sequência aqui eu tenho o tronco encefálico com o mesencéfalo,
a ponte, o bulbo e o cerebelo aqui atrás, né? O cerebelo tão importante para o nosso equilíbrio. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Então, o cérebro. Todo mundo sabe que o cérebro, assim como o coração, é muito importante. Mas, falando mais especificamente sobre ele, ele é a porção mais volumosa do encéfalo. Controla as atividades voluntárias e conscientes do corpo humano, certo? Então, essas atividades que, digamos assim, fazem com que o indivíduo venha a raciocinar e, assim, realizar essa atividade consciente, vem dele. O tronco encefálico conecta o encéfalo à medula espinal, né? Então, o tronco aqui, ó, pelo mesencéfalo, você consegue ver que não sei se meu mouse está aparecendo, pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo, né? Então, esse tronco encefálico, ele conecta o encéfalo à medula espinal. Então, ele é essa ponte, né? Esse caminho. E participa de algumas funções somáticas, como pressão arterial, frequência cardíaca e respiração. Então, aí, ó, são funções como a respiração, a frequência cardíaca, são funções involuntárias, né? São atividades aí, ó, involuntárias. Você não tem o controle do seu batimento cardíaco. Agora vou baixar meus batimentos. Agora vou acelerar meus batimentos. Isso acontece, né? É até aquela coisa, você não pode trancar sua respiração aí, apertar seu nariz, fechar sua boca. Agora eu vou morrer por asfixia, né? Não vou soltar meu nariz aqui até eu chegar a óbito. Mas isso não vai acontecer, porque o seu corpo não vai permitir. O tronco encefálico vai começar a agir, né? Principalmente o bulbo, ele vai impedir isso, certo? E o cerebelo tem a função de manter o equilíbrio do corpo, coordenar os movimentos e permitir a orientação espacial, né? Então, você sentir o ambiente, saber se situar no ambiente, você ter equilíbrio nos seus movimentos, caminhar, correr, né? Tudo isso graças ao cerebelo, essa estrutura aqui na parte de trás aqui da cabeça, tá bom? Agora, saindo aqui dessa parte inicial do sistema nervoso central, vamos para a parte da medula espinal, entendeu? Então, isso não é aquele líquido que tem no ouvido? Não. O cerebelo tem a ver com o equilíbrio, né? Mas ali, esse líquido, ele também vai ter a ver, ou seja, são duas estruturas distintas, certo? Mas, digamos assim, com a mesma função. A medula espinal é a continuação do bulbo, certo? Então, depois do bulbo, né? Nós vimos ali a estrutura do tronco cefálico, continuando ou chegar na medula espinal. E ela vai atuar na condução nervosa e constitui o centro nervoso responsável por uma série de atos reflexos. Então, aqui, ó, eu vou falar de uma coisa bem cotidiana, de uma coisa bem rotineira, que é esse atos reflexos, certo? Que são movimentos, como até na atividade de vocês, tem essa imagem lá, né? Que trata de um movimento, digamos assim, que você faz sem pensar. Quando você vai lá, taca a mão na panela quente. Não sabia, né, que estava quente, era óbvio. A mãe fez lá o arroz e você foi provar e encostou na panela. E você tira a mão de uma vez, assim que sente que queimou. Você não consegue nem pensar que a panela estava quente. Você já tirou o dedo ali, você já tirou a mão. Por quê? Porque quando você encostou o seu dedo ali, esse estímulo, esse impulso nervoso, ele foi para a medula para chegar no sistema nervoso central lá do encéfalo e assim você identificar. Porém, ele não chegou lá. Existe esse mecanismo de defesa, onde quando chega uma situação como essa, um estímulo como esse, que ao sentir expressa um certo perigo, certo? Então, a medula espinal já retorna o movimento de resposta, que é o que? O movimento motor de retirar a mão. Então, no caso, quando você tem o estímulo sensitivo de encostar lá, recebe o estímulo, a medula espinal já manda a resposta de retirada, né? Um nervo motor. Beleza? Tudo entendido aí? O cérebro já. Show, show. Qualquer dúvida aí pode perguntar, pessoal.
O sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e gânglios. Então, a gente já acabou ali o sistema nervoso central. Agora para o periférico. Então, nervos e gânglios. Os gânglios, eles vão ser aglomerados do corpo celular. Eu tenho lá o neurônio, quando eu mostrei lá no início, né? Ele tinha uma das suas principais estruturas lá, era o corpo celular. Então, quando eles se aglomeram, eles formam os gânglios nervosos, tá bom? Já os nervos, eu posso ter nervos sensitivos e nervos motores, né? Até acabamos de ver lá atuando o nervo sensitivo, quando ele encostou na panela, sentiu aquele estímulo e aquele estímulo era para ser direcionado até o sistema nervoso central. Então, quando você pega numa toalha, quando você sente essa textura dessa toalha, é porque ele foi direcionado lá para o seu sistema nervoso central. Já o nervo motor é quando você quer levantar um braço, quando você quer chutar, ou seja, um movimento em que vem do seu sistema nervoso central e vai até o órgão eferente, o órgão que vai executar essa atividade, certo? Com relação a esses nervos, né, também temos uma classificação, onde nervos podem ser nervos cranianos, onde são formados por 12 pares, que são aqueles que partem do encéfalo, e os nervos raquidianos, que são 31 pares, né, que eles partem da medula espinal. O sistema nervoso periférico, ele põe em contato a parte central do sistema nervoso com outros órgãos do corpo, né? Lá no início eu falei isso, né, que ele ia promover essa conexão com todas as extremidades do corpo, com todas as partes do corpo. E ele pode ser classificado funcionalmente, o sistema periférico, em estruturas, né, somáticas ou autônomas. Então, o sistema nervoso periférico somático, sistema nervoso periférico autônomo, onde o somático ele vai estar relacionado com movimentos voluntários, movimentos que você tem interesse de realizar, você pensa em realizar, né, como levantar uma colher, levantar um garfo. Fala muito em prato não, em talher não, que eu estou com fome, professor. Beleza, levantar uma bola. Ou então um movimento involuntário, ou seja, o batimento cardíaco, respiração, você não tem controle, é involuntário. Com relação ao involuntário, nós vamos ver aqui um pouquinho mais abrangente, certo? Que é o autônomo simpático e o parasimpático. O simpático, ele é bem fácil de você entender. Você já passou por alguma situação na sua vida de perigo, de medo, de um susto, né? Sei lá, você estava passeando na rua e do nada você viu um pitbull lá, soltinho da Silva, ele olhou para você, você olhou para ele, pronto. E agora, luta ou fuga? Ou eu luto contra ele, ou eu fujo dele. E aí, nesse momento, a adrenalina vai a 1000, certo? Então, esse hormônio começa a interagir com o seu sistema nervoso. E aí, dilata a sua pupila, aí, ó, sua respiração, os seus brônquios dilatam lá e sua respiração começa a oxigenar mais, seus batimentos cardíacos aceleram, seu sangue passa mais rápido. Então, ali, nesse momento, você adquiriu algumas características para lhe dar sucesso nesse momento, certo? E isso está relacionado com o quê? Com o sistema nervoso periférico autônomo com relação ao simpático, certo? A sua subdivisão aqui. Já no parasimpático é o inverso dessa situação. É aquele momento em que você vai se deitar na rede, vai ficar de boa, pega seu celular, vai assistir várias aulas lá no YouTube, vai ficar no seu Instagram, né, vai procurar lá a sua crush. Então, esse é o momento de boa. E nesse momento de boa, você vai ter uma relação direta com o hormônio acetilcolina. Então, esse hormônio acetilcolina ele vai proporcionar o inverso daquelas situações, ou seja, vai contrair sua pupila, vai estimular a saliva, você, eita mãe, já estou salivando a merenda, né? Então são momentos, são situações, são, digamos assim, atividades que acontecem no seu corpo devido a essa interação com esse sistema nervoso e com o sistema endócrino aqui, né? Com esses hormônios. E se você observar aqui, o sistema autônomo aqui parasimpático, ele vai estar relacionado com essas estruturas, né, que estão, esses nervos, na verdade, que estão conectados na parte inicial e na parte final aqui, ó, da medula, tá vendo? Já o
o simpático seria nessas estruturas, nesses nervos que vão partir aqui dessa parte central, partir dessa parte, pelo amor de Deus, dessa parte central, beleza? Então, esse aqui, digamos assim, agora você já sabe que quando você tiver uma situação de perigo, seu sistema nervoso vai lhe ajudar, e o endócrino também, beleza? E quando tiver de boa, também. E aí eu pergunto a vocês, e aí, ficou alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vi que teve uma galera que já perguntou, só que a professora Marjorie foi muito eficiente e já respondeu. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para isso. Se não, né, para agilizar, vamos para as questões. Show, show, show. Que bom. Valeu, calma. Então vamos para a primeira questão, a questão do Enem de 2017, molezinha, molezinha. Diz assim, ó, os distúrbios por deficiência de iodo são fenômenos naturais e permanentes, amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal e cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana? Ó, essa questão, o importante é justamente quando começa no Brasil, aí ele diz a lei e fala sobre o iodo, né? Porque ele pergunta assim, ó, deixa eu só voltar aqui, ó, essa inclusão do iodo, o que que ela vai ajudar? Ela vai estar relacionada com qual glândula humana, né, para prevenir algum problema, algum desenvolvimento de alguma doença? Qual seria, galera? Me digam aí. A, B, C, D ou E? Me ajudem que eu ajudo vocês. Valendo aí o Didi de coco queimado. E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Sabe não. Não importa, agora você vai saber. Beleza? Quer nem chutar, não? B. Rapaz, eu não acredito, não. Esse cara deve jogar muita bola. B. Tireoide. B de Bacurim, de bora continuar. É isso aí mesmo. Tireoide. A tireoide, ela precisa do iodo para ela funcionar normalmente. E se ela não funcionar normalmente, ela pode gerar alguns problemas, como o quê? O hipo ou o hipertireoidismo, né? Tem aí nessa imagem, né? O hipotireoidismo vai causar cabelo seco, irritabilidade, cansaço, a pessoa fica lá, professor, não tenho coragem de nada. Então tem o hipotireoidismo. Não, você só está de boa, cansado, então tá com preguiça. Mas o hipertireoidismo, ele pode gerar tanto esses problemas aqui, que tem na imagem aqui, como a formação do bócio, né, que vai ser a tireoide aumentada, ela é inflamada, inchada ali. Beleza? Show, galera. Então vamos para a segunda questão para a gente encerrar, né, que tá na hora da merenda, né? Então, a segunda questão diz assim, ó, um professor explicava a seus alunos que o sistema nervoso humano possui neurônios que integram o arco reflexo. Olha aí aquele negócio da panela lá, ó. Responsável por uma resposta chamada ato reflexo. Para citar um exemplo de ato reflexo que fosse do cotidiano dos alunos, o professor citou o ato de... Aí você vai ver qual exemplo tem a ver com ato reflexo. O ato de ler um texto em voz alta para os colegas, o ato de fazer flexão de braços na aula de educação física, de mastigar um lanche no intervalo, de afastar a mão ao espetar-se em uma farpa na cadeira, ou de soltar ar para fazer uma bola de chiclete. E aí, ó. E a galera disse logo, é D, professor, D de doido. D, ó, ato reflexo. Isso mesmo, valeu, galera, vocês são fera. Realmente, ó, aqui tem outro exemplo, mas mostrando, colocando o dedo numa chama, né? Vai acontecer a mesma coisa, vai queimar o dedo, professor? Vai, mas só que antes de queimar muito esse dedo, né, ele vai retirar devido à medula espinal, mandar logo ao neurônio motor, tira esse dedo aí, que senão vai ser problema. E é isso que acontece, até como vocês viram agora há pouco na aula. Beleza, pessoal? E é isso. Eu queria aí agradecer, né, tanto em meu nome quanto no nome da Alana aí, essa oportunidade, tá bom? Tanto lá no grupo, no WhatsApp, a gente está lá disponível, se vocês precisarem, procurem a gente. Tem o meu Instagram também, coloquei aí
E se vocês precisarem da gente está aqui para somar, para ajudar, beleza? Valeu e obrigado aí, professora Marjorie, pela oportunidade. Gente, eu que agradeço. Muito boa a aula de vocês. Espero que os meninos também tenham gostado. Já podem me substituir nessa manta. Eu não disse nada não, viu, Mário? Então, gente, eu agradeço pela participação.